Entrevista. Olha, o nosso entrevistado já está aqui, né? Desde cedo, nós chegamos aqui cedo, né, Melio? E que vai conversar conosco. Vamos conferir aqui uma mini biografia do José Francisco do Nascimento. Nascido em Estância, no bairro Bonfim, em 27 de dezembro de 1942. O primeiro grau na escola Arquibaldo Ribeiro, bairro Bonfim. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe. Fundador, junto com o Padre Almeida, da Cooperativa Agrícola Mista de Estância, onde foi gerente e agora é o presidente. Trabalhou na fábrica Senhor do Bonfim por 13 anos. Funcionário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, né? Aposentado. Auditor do Controle Externo por 19 anos. Atual presidente da Fundação Educacional Sociocultural de Estância, FUNESC, antiga UGE, presidente, né, do Atlético Clube Bonfim, porque ainda existe, viu, Melinho? Pensando que não existe, ainda existe, o Atlético Clube Bonfim. Delegado Federal da Agricultura em Sergipe, ex-presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Sergipe, OSESI, né? Foi também secretário na gestão do prefeito Nivaldo Silva. Foi também ex-secretário do Controle Interno na gestão de Ivan Leite. Deixa eu ver aqui mais aqui. Foi presidente do Estanciano Esporte Clube. Então nós vamos falar sobre o Estanciano também hoje, né? Foi dirigente do PTB, do PTB. Nosso convidado é nosso amigo José Francisco do Nascimento. Zé Francisco, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso Frente a Frente com J. Augusto. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Melinho. Boa noite aos nossos ouvintes e aos telespectadores, né, que estão assistindo pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos aqui, Augusto, para conversarmos sobre a nossa querida estância, sobre assuntos que hoje perturbam a vida nacional. Muito bem. Zé Francisco, a gente observa aqui pela sua biografia que você nasceu em Estância, né, fez ali os seus estudos iniciais na cidade de Estância. Conta aqui pra gente, né, como era a Estância da sua infância, da sua adolescência. Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, a minha adolescência no Bonfim era muito na beira do rio tomando banho. Adorava tomar banho. E me dediquei muito às coisas do futebol, desde aquela época. Certo, mas sem lhe querer interromper, mas já interrompendo, em relação a essa questão do nosso rio, como era o nosso rio Piauitinga? Porque a gente está vivendo um momento, inclusive saiu um decreto aí, uma portaria do governo, mostrando que a gente vive agora uma escassez hídrica. Como era? Conta um pouquinho aí, esse rio que é cantado em versos pelos poetas, né? Que eles tomavam banho, então havia um volume de água muito bom, né, José Francisco? Sim, existiam vários poços onde a gente tomava banho, não é? A bacia, o Poço de Ouro, o Poço do Carro, e esse ali onde, em frente ao asilo, era ali onde as mulheres lavavam as suas roupas, né? Inclusive é um quadro de Zé de Dome, estância que Jorge Amado também fala. Então não tinha aquelas árvores em frente ao caminho, ao Grêmio, e a gente via perfeitamente o outro lado, tranquilo. Não existia a BR-101 também ainda, né? E a estância você tomava banho vendo o fundo do rio, né? A gente quebrava os litros, o fundo dos litros, botava farinha dentro, amarrava um capuco, uma corda e um capuco, e ficava só observando quando as piabas entravam no litro, para pegar e assar as piabas. Que maravilha, né? Era um rio assim, que você via tudo tranquilo. Hoje, infelizmente,
os pontos turísticos que a gente podia chamar para ver o Poço do Carro, para ver o Poço da Pedra, para ver o Poço do Ouro, isso não mais existem. Agora, Zé Francisco, é verdade que existia um local que os homens podiam tomar banho ali, literalmente pelados, e existia isso? Sim, se tomava banho nu, digamos assim, lá no Poço da Pedra, que era onde tem a captação de água do SAI. Ali era muito grande e era cheio de limo. Então a gente ficava em cima da pedra e saía deslizando até cair no rio, porque as pedras eram todas cheias de limo. Era uma festa para a criança. E ali os homens tomavam banho nu. Depois é que começou-se a evoluir, ver que não era mais assim, né? Com a BR-101 ficou mais visível, etc. Né? Era uma instância que eu que morava no Bonfim, os que moravam no Bonfim, eu, Walter Ribeiro, Aguinaldo, Cremildes, nós estávamos na Escola de Comércio, Ana Luísa, Pacheco, e à noite não tinha energia depois das 10 horas, né? Porque aqui funcionava, era um motor ali na Rua da Usina. E a gente ia para casa à luz do... Então até 10 horas... tinha essa parte de iluminação, né? Com a Sugipe, quando assumiu todo esse processo, melhorou. Mas a gente ia para casa no escuro, do Bonfim para lá. E não tinha BR-101, ali era tudo paralelepípedo, e nós convivíamos com essa situação. Era um momento muito de perigo, porque não tinha energia também, não tinha luz, né? Não existia o SAAI ainda também, né? Não. Então a água era... seu Raimundinho para cá, né? Não existia água encanada. A água era da fonte da Nambu, né? A gente ia buscar ou na Pedreira ou na Nambu. Eu tinha um jegue com uns barril, 4 barris, eu pegava a água ali onde hoje está fechado, onde os carros faziam lavagem dos caminhões, etc. Eu pegava água ali para vender, como ia buscar também na padaria, na Pedreira, que era água de beber, que ainda hoje existe, né? Então, inicialmente era essa, depois vieram outras consequências, como o futebol, que meu pai se dedicou muito, foi um dos fundadores, e que até hoje eu mantenho esse clube que nós estamos reativando. Zé Francisco, olha, o pessoal já está aqui manifestando nas redes sociais. O Romualdo Vieira diz o seguinte: estou assistindo esse grande cooperativista, um líder no cooperativismo sergipano. O Gênesis diz aqui, boa noite. Grande José Francisco, um exemplo a ser seguido. Sou fã. Obrigado, Gênesis. Eu também, você sabe que a minha amizade com você também é muito, muito profunda, né? Pelo respeito que você tem, pela pessoa que você é, pela pessoa sincera que você é. E o meu amigo Romualdo dispensa comentário devido à nossa grande participação na cooperativa. Inclusive é o vice-presidente. Ele é o vice-presidente da cooperativa. E qualquer dia desses vamos agendar para bater um papo com ele aqui também, no Frente a Frente com o J. Augusto. Zé Francisco, você falava aí sobre o futebol, né? Como era o futebol ali já na sua adolescência, você praticava o esporte, chegou a jogar em um dessas equipes? Sim, eu jogava no Bonfim, nunca fui um grande jogador, né? Mas era um jogador de segundo quadro. Mas eu jogava, participava ali muito mesmo. Nessa época aí não tinha, claro, não tinha o Estanciano, era o que? Era o Guarani? Era o Guarani, não é? O Guarani... que teve... Que depois transformou-se no Cruzeiro ou no Estanciano? Não, o Guarani... Essa história. O Cruzeiro foi antes, eu acho. O Guarani depois ficou inativo e veio o Estanciano, né? E começou esse trabalho. Tinha o Bonfim. Era Estanciano, Bonfim e Santa Cruz. Os 3 times filiados à federação. O Azulão do Piauitinga, né? O Azulão, o grande Santa Cruz. E nós vivíamos esse futebol com alegria, com o Bonfim, por uma questão de problemas internos. Foi convidado, junto com o Santa Cruz e com o time de Itabaianinha, para
participaram do campeonato sergipano, isso há muitos anos, na década de 50. Isso no campeonato ainda não era profissional? Não, era amador. E aí o Bonfim se inscreveu, mas aí o Santa Cruz protestou contra a inscrição do Bonfim, havia um litígio, e fez uma carta à federação dizendo que se o Bonfim participasse do campeonato, o Santa Cruz se retirava. E aí seu Constâncio... Coisa de bastidores aí, viu? Aí seu Constâncio era muito diplomático, tinha comprado a fábrica Bonfim a Santa Cruz, chamou meu pai e os diretores, disseram: retire o Bonfim, eu não quero problema nenhum com o que era Dr. Júlio Leite, né? Somos empresários, amigos, eu não quero. E o Bonfim inclusive foram sócios eles, né? Foram sócios, né? E o Bonfim, então, passou a fazer jogos. Chegaram a ver uma fusão ali, né? Entre a Fábrica Santa Cruz e então Constâncio Vieira, né? Eles chegaram a ser sócios, né? Se dividiram, né? E aí o Bonfim começou a fazer esses jogos, foi para Ilhéus, Itabuna, ganhou o troféu em Ilhéus, um troféu que tinha a família Mendonça, que era uma família de Frei Paulo que participou da fundação de Ilhéus, Itabuna. E aí trouxe o América, o América do Recife, o América de Natal, o Ipiranga, o Bahia. Então o Bonfim jogava assim esses amistosos pelo Nordeste todo. Como a equipe de futebol amador. É verdade que o primeiro campo, né, assim, com refletores em Sergipe, no interior do estado, foi no bairro Bonfim? Foi o campo o estádio que nós chamamos de José Pequeno, que eu estou inclusive fazendo uma pesquisa para saber quem era José Pequeno, que meu pai não chegou a me dizer. E era um estádio muito bom, inclusive com um detalhe: o pessoal vinha jogar aqui com chuva e o campo não alagava. E o pessoal ficava admirado como é que o estádio daquele não alagava. E depois meu pai me contava que era um detalhe. Naquele tempo a fábrica funcionava com lenha, né? E tinha muita cinza, etc. E aí abriram uma média de 2 a 3 metros ali na área do campo, encheram 2 metros de cinza e depois apilaram o campo. E ficou uma espécie de drenagem espetacular, sem investimentos altos. Essa é uma das histórias do Bonfim, que era um campo que nunca encharcava. Então o Bonfim continuou. Eu me lembro uma vez que eu tive um problema em casa à noite, meu pai não gostou e eu fui dormir sem dar bênção. E quando eu cheguei, quando foi de manhã, ele disse: olha, você está suspenso por 30 dias para não brincar em lugar nenhum. E no dia que terminava a minha punição, jogava aqui em Estância o América de Natal, trazendo Dequinha, que fugia do assédio do Flamengo em Natal. E aí ele disse: bom, eu tenho uma condição, você vai assistir o jogo, agora você leva a banca de vender ingresso na cabeça até lá. E eu levei a banca, para aos poucos, mas levei. Mas eu tinha que assistir o Bonfim, era eu quem vendia também os ingressos. E esses detalhes da minha vida que... Ô Zé Francisco, aí esse Dequinha ele jogou no Flamengo? Sim, Dequinha foi o grande craque do Flamengo, Brasil, né? Um cracaço, Dequinha. Mas passou pelo Sergipe, não? Foi treinador do Sergipe. Foi treinador do Sergipe. Na passagem dele pelo Sergipe foi como treinador, não foi como treinador, não. Como jogador não, só como treinador, né? Como treinador. Ele foi treinador do Sergipe muito tempo. Então o Bonfim tem toda essa história, a gente faz um resumo, porque é realmente um clube. Depois ficou como amador, houve a briga da federação, saiu, os times deixaram de ser filiados à federação e passaram a ser filiados às ligas, como o estatuto mandava, que as ligas filiadas à federação. E aí a gente começou a disputar mais o futebol aqui interno, etc. Também houve as crises econômicas das fábricas, né? E aí o senhor Roberto Constâncio Vieira resolveu desfazer o time para evitar problemas econômicos. Estava a crise, né? E ele fez o certo, não é? Porque não podia... Mas é verdade que o senhor quer resgatar a equipe e atualmente o senhor é o presidente?
Sim, sim, nós estamos, já devemos fazer uma reunião agora na segunda quinzena de fevereiro, já temos o plano de trabalho completo, está em dia, não tem problema com Receita Federal nenhuma, e nós vamos agora, na segunda quinzena de fevereiro, vamos reunir o Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo para eleger a nova diretoria e etc. E aí pleitear, se filiar à Federação Sergipana de Futebol? Sim, nós já somos filiados, né? Porque nós somos filiados desde a década de 50. Só que houve essa parada e essas ligas, mas nada impede que a gente peça... De repente temos mais um time aí participando do Sub-20, né, Melinho? Sim, sim. Que hoje já temos aí o Juventude, né? E futuramente entrarmos lá no Zé Francisco, ainda falando sobre esporte, mas, e o Estanciano, como é que entrou na sua vida? O senhor foi presidente do Estanciano. Eu fui presidente do Estanciano em 75, 76. Deixaram o Estanciano e uma série de pessoas me procuraram para ser o presidente do Estanciano. Eu fiz algumas condições, na época, de que alguém precisava me ajudar. Eu não ia entrar, eu estava nessa época no Tribunal de Contas, não tinha muita presença aqui. E aí, todo mundo na reunião disse que me ajudava. Quando eu assumi a presidência, ia pedir um carro a um, sempre tinha uma desculpa, sempre. O seu Raimundinho é que realmente dava o ônibus para a gente viajar. Foi naquela época que houve aquele problema com o Zé Queiroz e uma série de coisas, e Fernando Matos foi envolvido, e nós íamos jogar num domingo. Chegamos em Ribeirópolis, preparamos os jogadores, tudo, para nós não entrarmos nos vestiários do time lá em Itabaiana, para evitar problema, a gente não sabia o que tinha. E aí, quando nós chegamos, o campo estava fechado, disse que não tinha condição de jogo. Tudo mentira, porque, na verdade, o Itabaiana não queria jogar com o Bonfim, segundo a pessoa Itabaiana. Com o Estanciano. Com o Estanciano, porque o Estanciano vinha embalado e o Itabaiana passava por uma crise. O Itabaiana, né, fugiu do confronto com fechou e depois deu com o Estanciano. O juiz, inclusive, foi Hélio Rodrigues, que se tornou meu amigo, e eu disse a ele da minha Tremendão teve receio ele. Aí do Canário. Nós chegamos para disputar as últimas, faltando, se a gente ganhasse do Sergipe aqui, e lá nós seríamos finalistas. Aqui nós estávamos ganhando de 2-0 do Sergipe, com os grandes craques que o Sergipe tinha, e em 17 minutos nosso goleiro recebeu 3 gols. Perdemos 3-2. Depois, daí houve uma série de problemas. Depois teve o problema que o presidente da federação marcou o jogo, que era domingo, em Itabaiana, para quarta-feira. Dia de feira em Itabaiana. E aí foi realmente aquele negócio. Fomos agredidos, a torcida de Itabaiana jogava toda hora laranja, o que tinha nas mãos contra a gente que estava no banco. Foi um horror. E aí começou realmente, a gente percebeu que havia uma manipulação para o resultado. Inclusive, no caso, esse goleiro aí que tomou esses 3 gols ali, ele foi acusado, foi suspeito aí Foi agredido, o doutor Roberto chegou a agredi-lo quando terminou o jogo. Doutor Roberto Bahia Fontes? Sim, que era um torcedor. E aí a gente teve todo esse problema e... Não é à toa, né? E depois eu uma deixei... postura dessa do goleiro que... Né, Melinho, se estivesse nesse tempo lá, hein, Melinho? Eu deixei... Não sei se ele não agia da mesma forma. Viu? Tomar 3 gols, assim, o goleiro, um grande goleiro, nada, abriu o gol, como diz, né? Para você ter uma ideia, eu vendi uma casa que eu tinha na Rua da Rosa, vendi 2 terrenos que eu tinha no Abaís, para gastar com o Estanciano. Ô Araújo, você já vendeu o que, Araújo? Então eu realmente já... Porque é Valdir Menezes, né? O saudoso Valdir Menezes. Outro baluarte do Estanciano. Tinha uma padaria e aí ele pegava o dinheiro da padaria para gastar com o Estanciano, né? Quase baluarte. Teve problema com a esposa ali, porque fazia isso. Era. Né? Foi ele quem construiu as arquibancadas do campo do Estanciano. Você vê, o que eu acho interessante, viu, Melinho, é esse espírito desses homens, dessa geração, entendeu? Hoje a gente vê aqui
né? Por exemplo, vou citar, a gente tem um Sesc Senac aqui para ser construído e setores aqui criando entraves e pelo andar da carruagem, não sei se vai ser construído. Então, era uma geração que tirava de si, né? Para beneficiar uma coletividade para um propósito maior. Se você for observar a história da própria Escola do Comércio, você vai ver isso, os homens, né, que se envolveram ali exatamente contribuindo para a construção daquela escola. Mas voltando à questão... Vendiam título patrimonial para construir a Escola de Comércio. Meu pai tinha uns 5 ou 6 lá. Tá vendo? A sociedade, os homens, a gente são homens assim que tinham esse espírito, né, muito mais estanciano, né, vamos dizer assim, muito mais coletivo, né? Infelizmente a gente vê hoje muito a questão no lucro, no pensar mais em si, né? Exatamente. Quando tudo isso passa, né? Tudo passa, né? Vamos ver aqui Plínio Vieira Nascimento. Ele coloca aqui, grande homem, repleto de conhecimento e exemplos a ser seguido. Meu filho. Opa! Só podia ser. Está lá em Aracaju. Mas concordo e quero agradecer aí pela audiência aí. O Neto Souza, boa noite, J. Augusto e Raimundo Melo. Neto Souza aí, ele que apresenta aqui Raízes da Cidade, né? Grande Neto, obrigado pela sintonia. Agora, Zé Francisco, como foi que você conheceu, vamos entrar na questão agora da UGE, do Padre Almeida. Como foi que você conheceu o Padre Almeida? Olha, eu sempre fui uma pessoa dedicada à vida religiosa, católica. E com a vinda da diocese... Chegou a pensar em ser padre? Eu até que eu fui coroinha muito antes da diocese, do Padre Ferreira, anos e anos atrás. Celebrava-se ali no hospital, eu e uns amigos do Bonfim, nós éramos coroinha lá, e aquela questão de criança, né? Mas com o Padre Almeida, com a diocese vindo aqui para a Estância, e teve um café da manhã no dia 3 de junho de 1962, o café dos estudantes. Dali, Padre Almeida fez um pronunciamento, Dom Coutinho também, e ali surgiu a ideia de criar a União Redentora da Juventude Estanciana, que era a UGE, para despertar nos jovens a vida de participação política, de participação social, de uma participação maior na vida dos jovens que viviam praticamente tolhidos pelas grandes lideranças da época. E ali começou-se a surgir realmente, foi daquele movimento que surgiu realmente os jovens e que despertou na juventude de Estância o desejo de participar. A UGE, pela nossa pesquisa, ela é exatamente o primeiro grupo de jovem, né, de Estância. Primeiro grupo de jovem católico de Estância. Doravante veio Jai, veio Jusbe, veio Jusque, mas a UGE foi o pioneiro ali nos anos 70. 60, né? 60, né? Ou é 60. Exatamente. E aí, através da UGE, né, isso contribui com que essa geração, inclusive, Dr. João Batista fez parte da UGE também, né? Também, foi eu que levei para a UGE. Né? E o que a gente observa, assim, que aí despertou em vocês uma consciência de participação política, né? Sim, porque na época havia apenas os grandes coronéis, digamos assim, os grandes líderes políticos em Estância. A juventude não participava, porque dependia do emprego, né? Essa é que é a verdade. E os jovens sempre não se meta em política, né? Os nossos pais sempre diziam isso. E com a UGE, o Padre Almeida fazia palestras sobre a UGE. O Padre Alfeu, que na época era padre, também contribuiu bastante. E a gente fazia encontros no pasto, naquela casa onde é o Pasto do Cachorro. Nós íamos para a praia do Abaíza, a Praia do Saco. Nós íamos para Propiá, que criou um grupo lá também, um grupo de jovens lá, criou-se um grupo de jovens lagartos.
tudo fruto da UGE. E a gente fazia esse trabalho de conscientização, né? Tanto assim é que com a Revolução a gente sofreu algumas restrições. Nós tivemos aqui 3 pessoas ligadas à Padomeira que foram presas, sofreram muito, e aí começou realmente um pouco de receio. Tínhamos algumas pessoas que eram empregado público e se retiraram com medo de uma represália. Ficou apenas eu, João Batista e mais alguns, minha esposa, e ficamos realmente nesse movimento. Depois, devido justamente a esse problema de revolução, nós resolvemos transformar em fundação. E transformamos em fundação, que até hoje existe. Em 85, nós transformamos em fundação. Isso quer dizer que a fundação tem sua vida a partir de 1962. Veja quanto tempo. José Francisco do Nascimento, dessa participação da juventude, aí nos anos 70, o senhor foi convidado, né, a ser candidato a prefeito. Me fala como foi que isso aconteceu na sua vida. Bom, nós fazíamos parte do MDB, né? Nós éramos fiéis a Zé Carlos Teixeira, tinha a Dona Núbia, que depois integrou o MDB, que era uma liderança. E nós temos o Zé Carlos Teixeira, que era o líder, com o seu Raimundinho, que era o sogro dele. Era um panorama que a gente vivia, Arena e MDB. Arena e MDB. E aí nós tivemos, um dia eu chegava de manhã na cooperativa, o Padre Almeida chegava e dizia: olha, você vai ser candidato a prefeito. Eu disse: eu sou candidato a prefeito, sim. Ontem na casa do seu Raimundinho a gente decidiu os candidatos. É você, Neneco e Celso, por uma área. Porque naquela época existiam as 3 legendas, né? Uhum. Existiam as 3 legendas, eram 2 partidos, elegia. Então, ou seja, quando fala nessas 3 legendas, os votos dos 3 candidatos somava. E aquele candidato, né, que fosse o mais votado seria o eleito. O eleito. Se fosse do MDB ou se fosse da Arena, né? Da Arena. Então, eu fiquei meio surpreso, que eu não esperava. E fizemos uma campanha, mas realmente eu não tinha nenhuma experiência, apenas de movimento. A gente fazia movimento e de estudantil. Isso em que ano mesmo? Começamos em 62. Não, a sua candidatura? Não, aí 70. A minha candidatura foi em 70. Foi 70. Justamente, como a gente diz, nos anos de chumbo, né? Uhum. E aí quem foi eleito? Neneco. O Neneco foi eleito. Ele teve 600 votos. Não, Celso teve 600, eu tive 400 e ele teve uns 800. Celso de Aquino? Celso de Aquino. E Celso de Aquino foi pelo MDB? Foi pelo PTB. Aí existia PTB. apenas um partido, né? Que era o MDB. Agora existia as legendas, né? Entendi. E aí nós fomos candidatos sem nenhuma experiência, sem dinheiro. Não fizemos uma reunião sequer para discutirmos os assuntos, temas a serem discutidos, a serem debatidos. E nós ficamos felizes porque tivemos mulheres que foram lançadas, como Nancy, que foi suplente de vereadora. Foi secretária municipal do Doravante, né? Teve João Batista, que quando eu saí, fui ao tribunal, não podia vir me candidatar. João Batista foi em meu lugar e ganhou 2 eleições, ele ganhava para os 3 da Arena. Vamos recapitular. A primeira eleição que ele ganhou foi em que ano? Bom, 70, Neneco foi 70 e a 72, ele deve ter sido 73 a primeira. Porque o mandato de Neneco, Melinho, foram apenas 2 anos. 2 anos. Que era para complementar um ato do governo federal que deixou Carlos Magno 6 anos no poder, né? Era um mandato tão bom, né? Isso, e aí volta depois de Neneco, volta Raimundinho, né? Raimundinho tinha sido o antecessor, né? Aí vem Raimundinho, depois João Batista, e aí consolidou-se a juventude. Hoje nós temos jovens pelo Brasil inteiro, de vez em quando eu encontro um, ou tenho notícias de um, por aí, militares, oficiais das Forças Armadas, de polícia, advogados,
funcionários públicos de carreira, etc., para o nosso orgulho. Falando ainda sobre essa questão dessa juventude do UGE, e aí você fala que o Dr. João Batista ele foi ganhou em 2 eleições. E uma dessas eleições, Melinho, foi exatamente nos anos 80, né? Aí onde ele foi candidato, e só que dessa vez o MDB só lançou ele, não foi? Aí já era PDS, né? PDS. Que lançou Nivaldo Silva, né? Não, Carlos Magno. Exato. Nivaldo Silva, Carlos Magno. Teve mais outro do PDS. Eu sei que o João Batista terminou tendo mais voto, mas o Carlos Magno... Aí, individualmente ele teve mais voto. Agora na soma da legenda, e aí o Carlos Magno, que era apoiado pelo ex-prefeito Walter Cardoso, né? Se elegeu. Né? E hoje, José Francisco, mais próximo assim, o senhor, claro, como disse, participou daquele momento enquanto jovem, mas doravante, né, o senhor foi secretário da gestão de Nivaldo Silva. Me fala um pouquinho sobre essa passagem enquanto secretário. Olha, eu fui convidado por Carlos Magno, que fazia parte da coligação, né? Era Carlos Magno, Ivan e Nivaldo, para ser secretário de administração. E com minha experiência lá no tribunal, que a gente fiscalizava as prefeituras, o estado, etc., quando eu cheguei aqui, encontrei uma prefeitura muito difícil administrativamente. Não tinha uma lei definindo a sua estrutura político-administrativa, não tinha definição de cargos, os aumentos que me informaram eram dados de acordo com o prefeito que chegava e dizia, olha, tanto para fulano agora, tanto para Beltrano agora, não é? E aí eu resolvi fazer a estrutura distante. Fiz a lei complementar 01/93, que deu estrutura político-administrativa à instância. Aí foi quando eu criei a Guarda Municipal, restauramos o SAI que estava sendo destruído. Não é? Então, a Guarda Municipal ela foi criada na gestão de Nivaldo Silva, né? E era então secretário José Eu era Francisco. Secretário, e eu sempre digo isso, porque Nivaldo, a ideia dele era uma instância bonita e pagar bem aos funcionários. Ele não se metia muito na vida administrativa. Ele dava autonomia ao secretário. E para aprovar essa lei, que reestruturou a instância, eu sei que eu hoje reconheço que eu atropelei, por exemplo, a Procuradoria, não mandei a lei para a Procuradoria, não mandei para a Secretaria de Finanças para ver a estabilidade. Porque se eu mandasse, não saía nunca. Porque ia haver a questão de salário, etc. E aí nós fizemos essa lei que até hoje existe, algumas vezes entra e corta aqui, faz ali, mas nós demos a instância realmente... Então, o SAI, que estava muito difícil, nós tivemos que refazer o SAI, resolvemos o problema financeiro, demos uma estrutura administrativa. Foi o primeiro município que eu conheço que deu uma função ativa ao vice-prefeito, que foi o vice-prefeito ser presidente do Conselho de Administração das Autarquias das Empresas Públicas Municipal. Demos esse prestígio. Não é? Criamos também o gabinete do vice-prefeito, que nunca existiu, era onde hoje é a Tiradentes. Então nós demos um caráter realmente de município estruturado e com uma vida realmente de um município que sabia o que queria e para onde ia, né? Nós estamos nesse frente a frente com J. Augusto, com o José Francisco Nascimento, esse memorialista, esse homem que ocupou várias funções na sociedade e também no setor público e ainda hoje, né, ocupa aí, atual presidente da Copame. Olha, o Augusto Souza diz o seguinte: boa noite, tenho grande respeito pelo senhor José Francisco. E ele coloca aqui também, bom de voto, João Batista. Exatamente. Foi o grupo, a UGE, né, que apoiou integralmente, com a liderança do Padre Almeida, que conseguiu se convencer
eu fui, digamos assim, eu fui o boi de piranha. E depois veio... Boi de piranha, esse termo, né, muito usado na política, né? É aquele boi que vai na frente para abrir passagem para os outros, né? E aí a piranha ali devora, enquanto estão lá, o outro já está passando aí. Exatamente. A gente continua com Frente a Frente com J. Augusto, agora na última parte do programa, né? E o programa, a gente já abordou vários assuntos e o tempo voa. Estamos aqui com o José Francisco do Nascimento. José Francisco, o senhor falou de uma passagem sua enquanto secretário de governo, da administração de Nivaldo Silva. No governo de Ivan, o senhor foi secretário do controle interno, né? Mas antes de falar da sua passagem enquanto secretário de controle interno, eu sempre fui um admirador do senhor pela sua habilidade de organizar um partido. Então eu lembro, e aí já está lá na Folha da Região, né, isso registrado, né, que a Folha da Região com 26 anos de circulação ininterrupta. Então temos lá matéria, né, com fotos do PTB, né? Seja daquele momento que o partido apoiou Gervani Bento, né? Vocês apoiaram Gervani Bento, e seja aí outros momentos aí. Então, sempre aquilo que hoje, viu, Melinho, se fala muito em chapinha, e tem gente que fala da chapinha como se fosse uma coisa nova agora, como se eles tivessem criado a roda. A roda já foi criada há muito tempo. E uma das pessoas aqui que sempre fez chapinha ali, que sabia, olha, nós vamos eleger com poucos votos, mas vamos eleger, ou seja, sempre organizou o partido, foi José Francisco. Me fala aí sobre essa sua habilidade, né, e essa sua vitória. O Raimundo, o charado do Raimundo, né, foi vereador exatamente dentro de um partido que o senhor organizou também, não foi? Exatamente, PTB. Me fala um pouquinho sobre aquela articulação ali, naquele momento. Eu tive um professor muito bom, de saudosa memória, meu grande amigo, que foi Clóvis Silveira. E nós organizamos aqui, pela minha experiência de vida comum, não é, como a gente chama, de grupo, e nós formamos aqui um grupo para eleger um vereador. Muitos amigos e o pessoal de distância dizia que eu estava fazendo papel de bobo. Isso nos anos 90, viu? Que não elegeria ninguém. E nós tínhamos Raimundo do Hospital, como era conhecido, né? Para ser candidato. E o pessoal dizia que eu era um louco, que estava gastando dinheiro, porque eu gastei dinheiro em política, em futebol muito. Vendia casa, vendia terreno na praia, etc., para botar em futebol, em política. E nós fomos para a luta. No final, Raimundo se elegeu. Aí foi aquele espanto terrível, não é possível. Foi um momento difícil, com grandes nomes na política estanciana. Só existia grandes nomes e gente com dinheiro. Só existia dinheiro lá, o pessoal. E nós elegemos Raimundo. Mas aquele problema, né? Nessa eleição, acho que Nilton Pereira também foi eleito, né? Sim. Né? Nilton foi um dos que me disseram, né? Rapaz, deixa isso para você tá vendo que não vai eleger. E elegemos Raimundo. Saudoso Raimundo, né? Infelizmente, por umas questões, não vou reviver, mas o Raimundo realmente não correspondeu. Aí passou para o outro lado e criou um problema, porque a gente apoiava um candidato, e ficou difícil. Isso nos anos 90. Já no início dos anos 2000, né, o senhor estava à frente ainda do PTB ou era do PT do B? Já era do PT do B. PT do B, né? Exato. E aí formou-se mais uma vez uma chapinha e elegeu um vereador, não foi? E com o mais importante, saiu daqui uma caravana com pessoas importantes e com candidatos a vereadores, e foram ao governador João Alves
para chamar Clóvis Silveira, que era secretário dele, para decretar intervenção aqui no PTdoB, instância, para que 3 candidatos a vereadores fossem para o partido. Porque eles perceberam já perto que nós íamos de novo eleger. Ou seja, queriam dissolver, né? Houve essa investida, né? Não, queria intervenção. Intervenção. Botar um interventor no partido aqui. E nós batemos o pé que não tivemos problema de indisposição com o governador, com a senadora Maria do Carmo, que também queria que a gente abrisse mão para botar os dois. E nós dissemos que não queríamos vereador disputando a eleição. Ou seja, vereador com mandato, né, dentro do PTdoB, né? Porque nós queríamos... Então foi firme, você foi firme como... Você não imagina a pressão que eu sofri aqui. O presidente do partido era até Maria da Silva, porque eu sempre preferia botar outra pessoa e ficar ajudando. E foi difícil. Partimos para a eleição, foi muito dinheiro realmente, não gastar assim para comprar voto. Mas isso aí foi em 2004, né? Exato, fazer o santinho. E aí o PTdoB elegeu... Salviano. E aí elegemos o Salviano. Aí foi quando o Nilton Pereira e os amigos começaram a me dizer que era impossível, etc. Nós elegemos. E o Salviano elegeu com quantos votos? Eu não tenho lembrança. Você lembra, Melinho? Quer dizer, mas foi uma votação, assim, proporcionalmente aos outros, né? Então, aquilo que a chapinha, né, credencia, né? Que você, de repente, ou seja... Para o leigo aí da política, às vezes o cara é candidato, né, tem 1.500 votos, tem 1.000 votos, não se elege. Outro com 400 e pouco se elege por conta do quociente eleitoral do partido. Foi isso exatamente que é um negócio que muita gente fala sem ter um conhecimento profundo da coisa. Muitas vezes a gente vê, mas fulano que teve 800 votos não se elegeu, mas Beltrano que teve 200 se elegeu. A gente precisa entender que o voto é do partido. Sem partido ninguém se elege. Então o voto é do partido. Então quem tem que ter voto é a soma dos eleitores que deram o voto àquele partido. Agora, infelizmente, viu, eu fico assim, porque o que é que acontece? Costuma acontecer. O cidadão, quando está ali candidato, diz, olha, quando eu me eleger, vou dar atenção a todo mundo aqui, porque quem foi eleito aqui vai ser eleito por conta dos votos dos outros. Mas a gente tem observado isso que, no geral, quando se elegem, aí dizem, se mantém aquela distância e se considera como se foi eleito por voto sim, por si, né? Essa é a consequência do voto comprado. Porque o político, quando ele compra o voto, nós tivemos vários casos aqui, ele compra o voto e por quê? Quando termina a eleição, aquele que vendeu o voto não tem nenhum direito de reivindicar, porque ele vendeu o voto. Ele trocou por telha, ele trocou por cimento, ele trocou por areia. Então ele não tem como reclamar. É disso que acontece. A falta de compromisso com o eleitor, porque eu comprei o voto, então não devo nada a ele. Essa é a grande questão que a gente tem que amadurecer essa ideia, que o voto é do partido. Muito bem. Com exceção dos cargos executivos. Olha, a Josi Araújo está aqui acompanhando também. Boa noite, Josi. Obrigado pela audiência aí, por prestigiar o programa Frente a Frente com o J. Augusto. Então, esse PTdoB, ele participa da coligação e elege Ivan Leite. E aí o senhor torna-se secretário do Controle Interno. Fale sobre essa experiência. Olha, na verdade, eu não ia nem participar da administração. O Zé Félix e o Saulo Henrique foi que me chamou para um almoço na Cachoeira, lá no restaurante, e me colocou à disposição a SMTT e ao controle interno. Eu não tinha nada a ver com a SMTT, então disse, no sentido de colaborar, eu ia para o controle interno. Ivan realmente foi bom, foi ótimo trabalhar com o Ivan, porque era um prefeito independente, não sofria pressão, porque ele não dependeu de ninguém para se eleger. Então era um prefeito muito livre para fazer a sua administração. E aí eu assumi, tivemos que, claro, Ivan teve que demitir muitas pessoas,
faziam parte da outra, e estavam muitos irregulares, e nós tivemos que fazer um grupo com o Wellington, com o Márcio, filho de Pedrinho Babão, e outra nossa colega. Treinamos um grupo, esses meninos foram até Fortaleza fazer um curso de controle interno, e nós também demos a nossa contribuição na estrutura. Ivan realmente deixava a gente trabalhar, inclusive exigia que a gente realmente fosse independente, fizesse as coisas bem sérias, não se incomodasse com pressão. E nós trabalhamos. Infelizmente eu não pude terminar o mandato, e depois não pude também vir na outra administração, mas que foram momentos muito interessantes, porque eu sempre digo que Nivaldo começou a reforma de Estância, a dar um caráter de município, e Ivan Leite consagrou esse trabalho também com sua administração, dando à Estância realmente um caráter de município estruturado politicamente. Olha, estamos conversando com José Francisco, né, ex-secretário da gestão de Nivaldo Silva, ex-secretário da gestão de Ivan Leite, ex-presidente do PTB, dirigente do PT do B, foi líder aí do PT do B, chegou a ser candidato a prefeito de Estância na década de 70, ex-presidente do Estanciano e atual presidente da Copame. Me fala agora sobre a Cooperativa Mista de Estância. Como é que está a nossa cooperativa? Olha, a cooperativa que tem um histórico muito interessante, também com o Padre Almeida, a gente, lá pelos anos depois da UGE, foi a UGE o grupo da UGE quem fez esse trabalho de fundar a cooperativa de Estância, porque Padre Almeida tinha fundado o sindicato, ele dava assistência ao sindicato aqui e ao de Buquim, em Miguel dos Anjos. E nós partimos para esse trabalho de conscientização dos agricultores. E acabou, Padre Almeida, vendo a exploração dos agricultores, a falta de independência, a dificuldade do agricultor manter sua família, porque tinha 2, 3 tarefas que não eram suficientes para uma vida digna. Então ele resolveu partir para esse aspecto e, uma ocasião, o Zé Ribeiro de Lagarto sugeriu as questões lá das terras dele, sugeriu ao Banco do Nordeste comprar essas terras, porque ele estava com débito lá, etc. E passava para a Copame, e a Copame ficava pagando ao banco essa outra parte. E assim foi feito. Mas a Copame fez um caso altamente importante para o setor rural. O acordo foi o seguinte: os agricultores de Pedrinha, Riachão, etc., que realmente foram muitos dali, entravam com sua escritura para fazer a caução, digamos assim, hipotecar para a gente fazer a sucupira, e o Banco do Nordeste financiava toda a estrutura como financiou, desmatamento, implantação de laranja. E os agricultores que tivessem 2, 3 tarefas, 4 tarefas, eles ficavam lá até a sucupira produzir e dar subsistência. E assim foi feito. Aí resolveu o problema do minifúndio nessas áreas, em Buquim, no Riachão, Pedrinhas, etc. E esses agricultores associados que fizeram deram as suas escrituras para fazer o financiamento, adquiriram 25 tarefas na sucupira. E aí era uma época que o fumo era muito plantado aqui, dava muito dinheiro, e o pessoal começou realmente a crescer, e chegou a um ponto que dizia o meu amigo Chiquinho, ex-prefeito de Arauá, que a sucupira era o cartão postal da cidade de Arauá. Tão bonito. E fizemos outra coisa, fizemos uma estrutura que todo mundo ficou frente a frente. Então você passa em frente à rodovia Antipas, e todas as casas dos moradores eram frente a frente, e a propriedade no fundo. Nunca mais foi feito um tipo desse. Hoje o sistema é aquele: faz um aglomerado dos moradores ali, e a propriedade, o sítio é distante da sua casa. Na sucupira é diferente. Ele sai da casa dele e entra no sítio.
Então toda essa estrutura foi pensada, elaborada, e hoje temos a sucupira. Infelizmente houve um negócio que a gente não gostaria de ver nas colônias, vender parte do sítio, vender o sítio e ficar com a casa. Isso desestruturou completamente e desestrutura. Eu tenho lutado muito nas reuniões que eu participo a nível estadual para conter isso, mas até agora nem a Indago, nem a Secretaria de Agricultura, nem a COIDO tiveram condições de fazer esse controle. Além da sucupira, Zé Francisco, quais outros povoados aqui na nossa região que teve assim, essa presença forte da Copame? A Colônia Sergipe foi uma dessas? Foi. Eu inclusive me lembro que quando eu fui com o Padre Almeida ver a Fazenda Sergipe, tinha os riachos e o Coronel Maynard, que Augusto Maynard era da aeronáutica. Eu inclusive estive na base aérea de Salvador lá, e ele era major nessa época lá. E ele atravessou eu e Padre Almeida, ele atravessou no ombro por causa do riacho. Quando nós fomos medir a sucupira, nós passávamos com água pelo pescoço para poder medir, etc. E a sucupira foi criada toda nesse sistema que nós fizemos. Foi um trabalho muito árduo, mas que realmente estourou. A outra pergunta foi... Não, foi em relação à questão da Colônia Sergipe. Da Colônia Sergipe, sim. E aí nós fizemos, o governo participou e aí criou-se a Colônia Sergipe, que hoje é um exemplo de colônia e de comunidade. Cresceu, eu tive lá semana passada e fiquei até assustado com o crescimento da Colônia Sergipe, muito ordenado, muito cuidado, as pessoas se movimentando sem muitos problemas. E ela numa situação privilegiada, né? Porque ela é em Indiaroba, mas ela é mais próxima de Umbaúba, né? Então tem esse... Entre elas tem a Colônia Retiro também. E teve a rodovia que o saudoso Marcelo Deda construiu, né? Isso criou facilitou, né, essa questão do escoamento, enfim, a integração, né? Aquele trabalho de Marcelo Deda foi fantástico para Indiaroba e para essas duas colônias. Zé Francisco, em Estância, quais assim os povoados que têm assim uma presença, teve ou tem uma presença marcante da Copame aqui? Aqui nós temos a colônia Entre Rios, a colônia Estancinha, a colônia Rio Fundo 3, o Mato Grosso. Todos esses foram implantadas com a participação da Copame. Na época o prefeito era Carlos Magno dessa colônia, deu uma boa contribuição para esses assentamentos, e que são essas comunidades muito importantes para o Estância. E tem um detalhe que eu gostaria de dizer, a importância da Copame. Na década lá de 70, tinha aqui no Brasil uma organização chamada Voluntários da Paz, que eram financiados pela USAID, que era uma organização americana, que parece que até está dando confusão agora. E a USAID financiava. E Estância, a cooperativa de Estância, foi uma das selecionadas para fazer uma pesquisa. Diziam até que eram espiões que estavam espiando a minha Padre Almeida. Mas... essas conspirações, né? Mas aí nós nos abrimos, deixamos bem transparente. Quando foi um dia, o chefe deles, que era Jaime, isso já com 3 meses lá, que eles estavam lá fazendo estágio, a gente viajando com ele, eles participando de reuniões, etc. E o Jaime chegou para mim e disse: olha, Zé Francisco, eu nunca vi uma organização tão séria como a Cooperativa de Estância. Está começando, mas é muito séria, criteriosa, não esconde nada dos associados. Eu vou ajudar a Copame. Eu vou a Washington e quando eu voltar eu trago uma ajuda para vocês. Foi uns 15 dias depois, chegou com um cheque e me entregou. Nessa época a Padre Almeida estava por Tobias Barreto, por Boquim, Riachão, e me entregou um cheque de $10 mil como prêmio do governo americano ao trabalho que a cooperativa de Estância estava fazendo.
resolvendo problema de minifundo, resolvendo problema de litígio, assentamento sem briga, sem passeata, sem nada, e fizemos essas colônias. E isso foi um marco que deu a Copame a grande partida. Que aí nós fomos comprar adubo, nós fomos comprar torta de mamona, etc., que na época era muito difícil para os agricultores. Torta de mamona era coisa para rico. Os agricultores pequenos compravam apenas 5, 6 quilos para botar na laranjeira, e depois da Copame eles recebiam sacos de torta de mamona, de adubo químico. Então tudo isso teve na vida da Copame, e eu realmente participei e sou feliz por isso, não me arrependo de nada. Às vezes a gente ia para Buquim, tinha que voltar logo, quando chegava 1, 2 horas a gente estava naquela estrada de Buquim, Pedrinhas, Itabaianinha, e nem Padre Almeida tinha dinheiro, nem eu. E aí às vezes Padre Almeida dizia: olha, vamos fazer o seguinte, vamos parar aí num sítio, a gente pega umas laranjas, a gente de casca, e chupa a laranja e come o bagaço e está almoçado, né? E assim nós fizemos muitas vezes, meus amigos. Foi assim que nós conseguimos fortalecer a cooperativa de Estância. Olha, acompanhando a gente, o Ítalo Batista, boa noite, J. Augusto e José Francisco. Estamos na escuta aqui, né, com Ingrid e Marielle e a Everilza. Tá, a família em peso aí acompanhando aí, né? Família do J. Augusto prestigiando aqui, acompanhando. José, e hoje assim a nossa cooperativa, né, continua aí ativa, né? A gente conhece um pouco a história da cooperativa, vê que ela realmente beneficiou muitas famílias, muita gente melhorou de vida. A gente em outros momentos já tivemos oportunidade, né, de entrevistar o senhor e pessoas que deram depoimento, né, de quanto a vida foi transformada através do cooperativismo, né? E hoje, qual é o desafio que o cooperativismo, né, enfrenta, mais precisamente a Copame? Olha, nós tivemos um problema. Quando me chamaram para assumir a cooperativa como presidente, Padre Almeida já estava bastante debilitado, cansado, disse que não aceitava mais, e eu assumi. Eu confesso que se eu soubesse que estava naquela situação, porque quando entregaram a Padre Almeida, entregaram o bagaço, ele entregou um bolo bem feito, bonito, e entregaram o bagaço. E ele disse: não dá mais, cansei. E eu assumi. Quando eu fui ver, o débito era mais de 3 milhões de reais. Porque tinha processos e mais processos. Cada processo daquele era um absurdo. Inclusive João Batista trabalhou um deles. Isso em que ano foi que o senhor... Isso foi em que ano que o senhor reassumiu a Copame? 95. 95. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que fazer todo esse trabalho. Primeiro o trabalho de resolver o problema dos processos. Ganhamos 95% dos processos, uns porque realmente não tinha fundamento, outros porque a legislação mudou e a gente ficou livre, outros porque caducou, não é, o processo que a gente diz, e aí a gente começou esse trabalho de refazer. Hoje nós temos uma cooperativa saneada, um débito que tinha desde 76, 77, lá por aquela época, de INSS. Nós acabamos de pagar em outubro do ano passado. A última parcela se vencia em outubro desse ano, mas um ano antes a gente liquidou esse débito com a participação dos associados, né? Dos conselheiros, que tem sido o meu porto seguro. E hoje nós temos praticamente uma cooperativa saneada e que um patrimônio muito seguro, muito independente de penhora, independente dessas coisas todas. Ainda temos os prédios aqui, temos prédio em Salgado. Então a cooperativa está se reestruturando no seu plano de trabalho. Agora, 2025, no segundo semestre, nós vamos começar a partida para a comercialização. Economicamente a cooperativa está excelente, mas financeiramente não, porque ainda depende da participação dos associados, etc., diretamente com a contribuição, quando nós devíamos funcionar
com a comercialização. Mas tudo está no plano de trabalho e agora temos Blinoff, que tem sido um amigo muito interessante, conversa muito conosco, trabalhando pela Copame comigo, para a gente ir dando sugestões, etc., de como é fazer. Também temos outros amigos que estão também se disponibilizando a tratar, a fortalecer a Copame novamente, e eu tenho certeza que nós iremos fazer uma cooperativa como ela foi forte. Quando eu deixei, em 74, ela estava quase no auge, no pleno da sua vida. Mas nós temos certeza que vamos fazer. Não como aquela cooperativa que muita gente se aproveitou, né? Mas hoje, como eu disse, na Matinha houve um depoimento que eu enchi os olhos de lágrimas. Quando um agricultor lá, um associado, logo do começo da cooperativa, me disse que o que tem hoje deve à cooperativa. Muitos associados chegam a negar isso, mas realmente foi a verdade. Ele disse que hoje tem casa, os filhos têm casa, tem sítio, mas foi a cooperativa quem levou pela primeira vez adubo para ele, que levou grampo, levou poste para fazer cerca, a muda, o adubo, etc. Então, não só essa, mas outras. Na Colônia Sergipe também, nós vimos, eu, Romualdo, vimos declarações dessa, muitas. E isso nos enche de satisfação, de alegria, e que nós vamos poder retornar com isso. Meu caro José Francisco do Nascimento, a gente chegou ao final. Queria agradecer, né, você disponibilizado seu tempo e está aqui nesse quadro nosso. Hoje é o 3º programa, frente a frente com J. Augusto, e a gente sempre, a ideia nossa, trazer sempre um convidado aqui que possa contribuir, né, com o nosso município, né, com a atual geração. Então a gente tem exatamente essa pegada também cultural, memorialista, e a gente fica muito feliz aí com esse bate-papo. Então fique à vontade para dizer mais alguma coisa, suas considerações finais. Eu agradeço esse convite seu, eu me sinto muito honrado com esse convite seu. É uma oportunidade muito boa de nós colocarmos todo o que dissemos aqui, e eu agradeço muito a você e a toda a equipe do programa. Meu muito obrigado. Olá, me chamo Emily e hoje vim falar sobre a importância de ter um plano funerário e como isso pode garantir a tranquilidade em um momento tão difícil. Você sabia que ao planejar com antecedência você não só evita imprevistos, mas também proporciona conforto e tranquilidade para seus entes queridos? O melhor de tudo é que você pode escolher quais opções se adaptam melhor à sua família e parcelar de forma acessível. Entre em contato com o PAF para agendar uma visita e descobrir qual plano mais se adapta a você.